Oi, já cheguei aqui. Vamos esperar o pessoal chegando. Boa tarde a todos e todas. Oi, Vini. Oi, minha amiga linda. Oi, Fabi. Oi, Clau. Sejam bem-vindos. Vou já chamar a Fabi para ela estar aqui com a gente e a gente começar a nossa apresentação juntinhos. Oi, minha sogra. Não sei se os meninos estão assistindo. Oi, meninos. Oi, Luiz. Oi, minha amiga linda. Oi, deixa eu Boa deitar aqui um tarde. pouquinho, ficar aqui meu rosto aparecendo. Pronto. Acho que minha cabeça está E aí? cortando um pouquinho. Tudo bem? Tudo bem? E você, como é que tá? Tudo bem também, graças a Deus. Que bom. Dentro do Estou, possível a gente vai bem, né? sim, se adaptando a esse momento louco, E de aprendizado, né? seguindo. Com certeza, com certeza. Que bom que você aceitou esse convite. Que bom que dessa vez nenhum bebê quis nascer por Pois enquanto. é, também nasceram dois na mesma semana, né? Então, eles Foi. se anteciparam. Eu falo que um chama o outro. É sempre Pois assim, é, pois é. É duplinha, sempre duplinha, né? sempre. Eles não gostam de chegar sozinhos. Não. Ai, vamos começar apresentando. Vamos. Eu não vou conseguir falar oi para todo mundo, mas sintam-se muito bem-vindos aqui nessa nossa live de hoje, né? É um prazer sempre poder estar trocando. Oi, Thaís! Ai, linda! Tá aqui com a gente a Thaís, que participou da live de ontem. Foi Ah, que legal. muito maravilhoso, Cíntia. Então, para quem não me conhece, eu sou a Pri, eu sou doula, educadora perinatal, sou mãe do João Pedro e do Gael, dois meninos lindos, esposa do Marcel, que está aqui nos bastidores me dando um apoio. E trabalho nesse mundo, né, da humanização há mais ou menos 2 anos e meio. E de lá para cá, eu mergulhei de verdade, de cabeça, nesse. Eu acho que é um dom, né, Fabi? Eu acho que a gente brinca muito, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, que se fosse por dinheiro, eu acho que não valia a pena ser doula, né? Se fosse só pelo dinheiro, né? Só pelo dinheiro. Então, é um olhar muito nesse sentido, né? Eu só falando o pessoal que está aqui chegando, assim, o que me motivou a fazer essa sequência de lives, a de ontem e de hoje, com o mesmo olhar, né, pro racismo, foi porque eu já aproveitando o gancho que a gente está vindo, né, nesse movimento todo, eu achei uma brecha para conseguir talvez fazer alguma coisa, iniciar, né, esse movimento que já vinha internamente me instigando a fazer alguma coisa, né? E é isso. Eu queria que você falasse um pouquinho, Fabi. Quer dizer, eu quero que você fale muito, da Não verdade, fala porque isso, não senão fala isso, porque se é você muito. disser aqui que eu fale muito, professora, tá? Então, assim, professora fala muito. Eu já falo muito, sempre falei muito de natureza. Depois que eu me formei, né, muitos anos atrás, na faculdade, que eu deixei de ser tímida, eu falei por todos os pontos do meu corpo. Tornozelo, cotovelo, tudo, joelho. Então, não Eu faço. amo falar, mas hoje eu quero te ouvir muito. E a gente vai trocar bastante, mas eu queria que você se apresentasse e falasse um Sim. pouquinho de você, por favor, Então, dessa quem não me história. conhece, eu sou Fabíola Coutinho, eu sou doula. Eu estou atuando no cenário obstétrico no Rio de Janeiro há mais de 5 anos. Eu sou consultora de amamentação, eu sou instrutora de yoga. Isso, sim, as profissões as funções que eu atuo dentro da maternidade, né? Fora outras coisas fora da maternidade. Mas a minha entrada no cenário obstétrico do Rio, né, como doula, engraçado que eu não queria ser doula, achava que não era minha competência, achava que eu não tinha perfil para ser doula, não era para mim, Eu mas também. foi mais forte, né? Foi um chamado muito grande para mim. Não só por mim, né? Porque assim, eu vejo que muitas mulheres que se tornam doulas, elas vêm mais ou por uma dor que passou, né, no seu parto,
ou pela dor de alguma amiga, ou porque ela queria engravidar, ou porque pariu lindamente, então queria levar informação para outras mulheres, ou porque queria muito engravidar, e aí achou um caminho muito legal. A minha história foi totalmente diferente dessa, não foi por mim, né? Foi mais, assim, me incomoda muito a forma como nós somos tratadas na sociedade, e eu acreditei que eu poderia fazer um pouco da diferença. E acredito até hoje. Todos os dias, foi o que você falou. Se fosse pelo dinheiro, não valeria a pena. Porque a gente vê muita, a gente sabe e vê violência obstétrica. A gente vê muita violência familiar. A gente vê muita violência social. E não tem dinheiro no mundo que pague a gente presenciar esse tipo de coisa. Mas ainda assim vale a pena continuar. Verdade, com certeza, Fabi. É muito esse olhar mesmo, porque eu assumo assim que eu tenho uma forma de fala, né, de ser muito romantizada, quer dizer, de romantizar a doulagem, porque é muito lindo mesmo esse trabalho que a gente faz. Só que tem muita luta por trás, né, e tem muita persistência. Sim, Então, isso eu não costumo mostrar esse lado. Eu acho que uma das coisas que motivou a gente falar hoje sobre esse tema é também trazer esse olhar, né? Esse olhar de que não é simples, é muita disponibilidade, é muita entrega, é muito estudo, muito investimento financeiro mesmo, né? sim. Não só de tempo, mas financeiro. Tudo é muito caro, né? Nada é tipo um cursinho de R$ 100, R$ 200. Nossa, se fosse, seria Não é. ótimo, né? Então, a gente fica se planejando, né, Fabi? A gente vê um curso, a gente troca muito, fala, caraca, um dia eu vou fazer esse curso, porque não é barato, Sim. não é acessível, não é tão tranquilo de se fazer, né? Enfim. Então a gente vai entrar nesse assunto também hoje. E para começar, assim, eu queria que você falasse um pouquinho, Fabi, que a gente trocasse sobre a questão da nossa história, né? De como a doula surgiu, e Uhum. também fazendo uma pegada de como ela é vista hoje, nosso cenário Sim. obstétrico. Pode falar com a gente um pouquinho sobre isso? Então, a doulagem, ela é uma das profissões mais antigas do mundo, né? A gente tem vem popularizando há pouco tempo, mas a nossa função, assim, o que a gente exerce hoje, né, que é esse apoio à mulher, ela é uma função milenar, lá no tempo dos faraós. Só que o que ninguém, ou que poucas pessoas sabem, é que, antes de falar sobre o que essas poucas pessoas, o que pouco da gente sabe, é uma frase que intitula o nome da nossa profissão, né? Doula, ela tem um significado, né, do grego, que muitas pessoas repetem, que é mulher que serve. E eu acho, e a gente quando fala essa frase, mulher que serve, a gente romantiza um pouco, né? Nossa, mulher que serve, mulher que vai estar ali disposta a atuar com outras mulheres, mas nem sempre foi assim. A mulher que servia lá no início, lá atrás, lá na origem dessa profissão, que não era uma profissão, né? A mulher que servia era uma mulher serva, literalmente. Ela era uma escrava. Ela era alguém que deveria servir a sua senhora, aos seus senhores. Então, quando a mulher ia parir ou quando ela estava no puerpério, era a doula que estava ali, a serviçal, a escrava daquele reino, daquela família. Né? E foram se passando alguns anos, muitos anos, foram passando, né, as eras, foram se passando as culturas. E aí a gente chegou no tempo de hoje. Só que no tempo de hoje, eu nem falo no século XXI, falo no século XIX, no século XVIII, onde tinham as parteiras tradicionais e as auxiliares das parteiras, né? Que iam auxiliar as senhoras da casa grande, porque a escrava não tinha a doula. A escrava tinha uma parceira, né, dali da senzala para ajudá-la a parir quando ajudava. Mas as senhoras da casa grande sempre tinham lá as assistentes de parteira. E os anos foram passando até a gente chegar hoje numa visão profissional do nosso cenário obstétrico, que é ter a possibilidade de uma doula. Então, quando a gente fala doula é a mulher que serve, a gente pode tentar trazer até uma outra conotação para esse servir. Mas, na realidade, esse servir, ele está diretamente ligado
Esse Travou um servir... pouquinho. Voltou? Voltou. Então, esse servir, que era a escravização, né, dessa mulher, assistindo outra mulher, a gente consegue fazer essa transformação conotativa para uma outra coisa, uma coisa muito mais bonita, né? Nossa, a doula está ali para dar uma assistência, mas como essa função tem um peso muito grande, a gente vai falar sobre o racismo estrutural, né? Que são coisas que vêm na estrutura social. A gente às vezes fala sem entender o peso que aquelas palavras podem ter, mas esse peso existe. Então, quando a gente fala doula é mulher que serve, esse servir ainda está impregnado dessa função servil, que a doula tinha no tempo passado. E aí a gente vai falar sobre esse servir de forma ainda escravizado e vai entender por que a gente ainda tem uma função desvalorizada no cenário obstétrico. A gente vai entender por que também que muitas mulheres que contratam a gente, ou às vezes que nem contratam, não conseguem ver o valor real do nosso trabalho, da nossa função. E aí, em especial, e a gente vai falar sobre isso, né, ao longo da nossa conversa, em especial as doulas negras. Porque como ser negro significa não ter cultura, não ter instrução, não ter capacidade, não ter competência, a doula negra ela fica de fora, porque a doula branca é aquela que vai ter dinheiro. E aí a gente também fala sobre a estrutura social e do racismo estrutural, porque a pessoa de pele branca, ela naturalmente vai ter mais condições de estudar, vai ter uma família mais estruturada financeiramente, vai ter mais oportunidades de trabalho, logo vai conseguir fazer cursos mais caros, né? Que tragam mais, mais, nem só mais segurança, mas também mais objeto de trabalho mesmo, né? Mais conhecimento, então ela vai estudar mais sobre evidência científica, ela vai falar inglês, então ela vai ler artigos científicos, ela pode fazer curso de inglês quando ela era mais nova ou até agora mesmo. Então, o acesso à educação para as pessoas de pele branca é infinitamente maior do que para as pessoas de pele preta. E ainda por tudo aquilo que a gente atravessa, de que o preto não tem qualificação. Então, eu não vou contratar uma doula preta, porque, inclusive, a doula branca é que está mais na mídia, né? A gente olhando para a mídia, Instagram, Facebook, né, televisão, a gente vê muitas pessoas de pele branca falando sobre vários aspectos da nossa profissão e você não vê com frequência doulas negras falando sobre isso, porque não existe espaço para gente. Então, o que eu vejo é que existem dois tipos de doula, dois tipos de servir. O servir onde alguém que contrata a doula preta exige dela mais do que é a sua competência profissional, porque se ela vai me servir, ela vai servir a tudo que eu quiser. E a doula branca, que vai colocar o limite ali da sua atuação e vai ser respeitada por isso. Porque quando a gente tenta colocar limite na atuação, vem aquela frase, ela tá achando que ele é quem? Tá subindo para a cabeça? Ela não disse que doula é para servir? Então, existe na nossa profissão, assim como todas as outras, essa diferença por conta da cor da pele. E o aí cenário obstétrico... Desculpa, desculpa. Mas é onde entra a questão da branquitude, né? Sim. Que daí é muito por essa pegada também, né? E é isso, assim, a associação, né, como você está falando, a associação que os negros, né, que as pessoas não negras têm sobre os negros é isso, é que essa questão de não ser capaz de, né? Mas por que disso, né? E aí é toda uma história por trás e que vai sendo permeada ainda no nosso... Exatamente. E quando a gente fala sobre esse racismo estrutural, porque muitas pessoas falam assim, puxa vida, mas eu não sou racista. Eu não tenho diferença de pessoas com pele preta e pele branca. Eu gosto de todos, mas a gente não está falando de você especificamente agir com o intuito de discriminar pela cor da pele. Não é isso. Também isso, porque existem pessoas que ainda fazem isso. Mas a nossa educação, e eu não falo sobre os nossos pais que nos educaram. Eu falo sobre uma educação social que vem de muito tempo. Vem de muito tempo. Coisas que enraizaram, que pra gente hoje é normalizado.
É normal. Por exemplo, uma palavra que é normalizada e que é uma palavra baseada no racismo. Denegrir. Eu falando isso porque eu li hoje uma pessoa perguntando, mas desde quando denegrir é uma palavra racista? Se você for ler a etimologia da palavra, negrir, negro, e o D significa baixo, né? Uma pessoa. Mas uma coisa com menos valia, com menos valor. Então, quando você denigre uma pessoa, você está dizendo que o negro tem menor valor. Sim, é. Marcel tá Oi? lembrando. Marcel nos bastidores, lembrando aqui que tem, né? É tanta história que a gente não se apropria dela porque não faz Sim. parte da nossa história. A gente não se vê ali, né? Eu tô falando como branco. E daí, não porque eu sou branca, muito branca, e aí, porque realmente eu sou uma branca quase transparente, igual minha prima fala, né? Ela fica me sacaneando. E eu nem sei se ela tá aqui, eu nem sei se eu já consegui entrar, mas aí ela fica me zoando, porque é isso, a questão da miscigenia, né, do nosso Brasil, naturaliza o não racismo. Sim. Porque aqui somos todos misturados, todo mundo tem um pouquinho de Todo mundo sangue, é negro. né? E é isso que bate de frente que as pessoas não conseguem enxergar. E por que eu tô até falando isso? Eu até ia começar falando por quê, acabou que eu não falei, mas é porque eu acho que eu estava tão ansiosa para que você começasse a falar e eu acabei não falando. Mas é isso, Marcel tá fazendo psicologia e a gente troca muito sobre tudo, né? E aí, como eu tenho estudado muito, desde quando eu fiz o convite a você, já tem um mês atrás, mais ou menos, Sim. daí eu já me envolvia com isso, já sempre me interessei por isso, porque eu fui impactada. E aí, quando você é impactada, você vive o luto. Você sabe a minha história com a relação do racismo, porque foi na minha formação de doula. Então, eu ganhei isso da doulagem também. E aí, a pessoa precisa compreender primeiro o porquê, né? Porque, sim, nós somos uma sociedade racista, sim. Não basta você só não se ver racista, porque, infelizmente, você pode até não ter atitudes racistas. Mas você, de alguma forma, a gente está com vários Atitudes conceitos. claras, né? Não tem atitudes expostas, explícitas, né? Mas às vezes são atitudes bem sutis. Sim, é isso. Mas pode. É que eu só lembrei assim, de falar isso, porque a intenção realmente da live quando a gente fala de racismo, a gente não quer falar de racismo para os negros, né? A gente quer falar de racismo para Exatamente. O preto já sabe o que é racismo. todos os Ele vive isso dias. todos os dias. Sim. O branco é que insiste em dizer que é menininha, tá exagerando. De novo, falar Gente, sobre isso, de coisa chata. novo. E tem um detalhe que é muito interessante, que a gente vai voltar na nossa escola, para você ver como é que o racismo ele está bem sedimentado na nossa cultura. A gente vai para a escola, quando a gente chega ali na quinta série, que é o sexto ano hoje, né? E vai começar a estudar sobre história. E aí a gente vai entender, como é que foi a assinatura lá da Lei Áurea. Princesa Isabel, uma pessoa tão boa, eu estava tão preocupada com os negros, né? Porque é isso que é contado para as crianças. Muito preocupada com os negros, né? Então ela foi lá, com o coração aberto e assinou a Lei Áurea. E aí quando chega no segundo grau, você entende que não foi bem assim. Isso, quando você ainda está numa escola onde o professor consegue, né? Ele consegue expor a verdade. Então, a gente romantiza o racismo de todas as maneiras possíveis. Não existe ali alguém que fale, não, ela queria, é a questão financeira. E que foi só uma assinatura, porque hoje, eu brincava muito, né, quando eu era adolescente, que eu falava, olha, a assinatura da minha lei foi de lápis no papel de fax. E, tipo, vai apagar, não tem valor nenhum, porque a gente continua sendo escravizado. E é isso, e de várias maneiras, né? E aí, assim, um pouco da minha história, por que eu entrei na doulagem? Porque eu comecei a ter conhecimento, porque é isso, assim, a gente não tem conhecimento de tudo e tudo bem. A gente não é obrigado a saber de tudo. Então, a gente só vai começar a buscar algumas informações quando a gente tem estímulo para ela. Isso não quer dizer que a gente tem que ficar alienado de tudo, mas entender os estímulos que a vida chega pra gente, para dar, para falar, olha, dá uma sacudida, vai ler sobre isso.
Então, eu comecei, quando uma amiga minha muito querida ficou grávida, a gente começou a estudar sobre a humanização do parto e eu comecei a estudar sobre o SUS. E aí eu caí na revelação bombástica para mim, ainda não pensava em ser doula, estava na negação ainda, quantas mulheres negras eram violentadas na hora do seu parto. E aí, eu entendi, né, dentro dos estudos que são apresentados para a gente, que mulheres negras sofrem muito mais violência obstétrica que mulheres brancas. E aí, vamos colocar mulheres de comunidade, SUS. Elas moram na mesma comunidade. A mulher de pele branca, ela vai ter uma assistência, a mulher de pele preta vai ter outra. Porque acredita-se que mulher de pele preta é mais resistente, sente menos dor, né? Então, a branca recebe analgesia, a preta não. É muita violência. E aí Existe entra a a questão do violência privilégio, né, Fabi? dos privilégios, com certeza, com E certeza. as pessoas não entendem também, né? A diferença. Mas é todo mundo pobre, não faz diferença. Quem é pobre é pobre. Faz diferença sim, Por quê, né? Claro que faz faz. muita Por você não diferença. ser negro, você já está na posição de privilégio. Nem quando a gente Exatamente. compara com questão extrema de pobreza, que é quando as pessoas, né, estão sujeitas a estarem na rua. Vai fazer uma pesquisa, e existe pesquisa várias pesquisas sobre isso, que os mendigos brancos recebem mais acolhimento, mais escuta, mais dinheiro do que o mendigo negro. E aí sim entra Exatamente. privilégio, né? Porque, claro que não. Ai, gente, é muita coisa, né? Aí a gente É vai puxando muita vários, coisa. mas É muita coisa. E aí a mulher preta não amamenta. Porque não tem ninguém para estimular a mama e ensinar. Sabe por que não tem ninguém para ensinar a mulher preta a amamentar? Porque o pensamento é assim, ela não vai entender mesmo. não é capaz. Ou, ou assim, não, mas ela preta. Ela sabe amamentar, porque na época da escravidão elas eram as damas de leite, elas que amamentavam. Então a mulher preta sabe amamentar sim, e ela é jogada na maternidade sem ninguém para dar assistência para ela. E a mulher, tanto que quem é que paga a consultoria de amamentação? Quantas pretas você atendeu até hoje, Pri, como consultora de amamentação? Pouquíssimas. Porque elas acreditam, a gente está tão acostumada com a violência social que a gente não procura mais ajuda. Isso quando sabe que precisa de ajuda. Porque para elas, para a gente, né, na maioria das vezes, é assim, mas é assim mesmo, se vira como dá, porque você sabe que não vai ter ajuda. A mulher preta hoje é que menos tem doula. Mesmo que você vá num grupo social, eu parcelo para você, eu faço voluntário. Não, eu não quero. Já Porque aconteceu com já isso. está acostumada com a violência. Ela não sabe o que é não viver na violência. E quando a mulher negra tem essa consciência e busca uma doula, ela não tem como pagar. Porque às vezes no lugar onde ela tem, não tem doula voluntário. Né? Não tem alguém que se prontifique a falar, que nem eu chamo de voluntário, né? Eu falo de doula com assistência social. Sim. Porque dá para fazer trocas, né, de serviço, enfim, para a valorização do trabalho nosso, que também precisa ser feito. Então, existe uma normalização, né, da violência, que é a grande parte da população que sofre essa violência, é a população negra, a população preta. E aí a gente vai ver poucos obstetras negros na assistência ao parto humanizado. Até em assistência a parto tradicional e cesariana, você não vê obstetra negro com facilidade. Verdade. Você não vê pediatra preto. Você não vê anestesista preto. Você não vê enfermeira obstetra, até que tem bastante. Por quê? Olha que coisa. A profissão enfermagem também tem um cunho no servir, no cuidar. E quem é que cuidava antigamente? Eram as mulheres pretas, que cuidavam das senhoras. Então, a enfermagem é majoritariamente... quer dizer, era, né? Hoje a gente consegue ver uma mistura maior. Mas há 10 anos atrás, a enfermagem era majoritariamente preta. Porque era a função que a gente conseguia exercer. Já que a gente não pode ser administradora, advogada, médica, vamos cuidar, porque, né? A gente sempre cuidou. A gente cuida. A empregada doméstica vai cuidar da senhora, da filha da senhora. E aí você vai ver que a grande parte das empregadas domésticas são pretas.
né? A gente vai estar num hospital cuidando de alguém. A gente, na época da escravidão real, consciente, porque agora é inconsciente, a gente cuidava. Então, a enfermagem era majoritariamente preta, porque era o único lugar onde a mulher preta podia entrar. Só que aí também as mulheres de pele branca começaram a entrar, e aí as mulheres pretas já não tinham mais, não tem mais facilidade na entrar nesse campo também. Porque aos pouquinhos nós somos tiradas do nosso campo de atuação, porque o privilégio branco, que é a branquitude, está tomando todo o espaço, né? Então, com tudo isso, a gente consegue entender por que o nosso cenário obstétrico é como é. Sim. Médico, essa semana eu falei sobre o uso da ocitocina no trabalho de parto, e assim, 73% das mulheres que votaram, ou das pessoas que votaram na enquete, receberam ocitocina direto na veia. Porque não tem o cuidado, o profissional médico muitas vezes não tem o cuidado com a mulher. Mulher, e eu falo mulher de todos os tipos. Em especial mulher preta. Porque no SUS, a maior parte da população que vai para o SUS é preta. Verdade. E a gente acha que não tem racismo, porque ninguém fala, porque você é preto. Tá velado, é um racismo velado. Uma amiga muito querida, me contou uma história há pouco tempo, né? Que foi um caso que ela viveu. E eu passei por uma situação muito parecida, que ela estava num certo hospital com a sua cliente, que também era preta, ela é preta, e a cliente também era preta. E aí a médica foi dar assistência para ela, e quando estava saindo ela perguntou assim, qual é o seu grau de instrução? Aí ela olhou, sorriu, porque ela não entendeu a pergunta. Aí eu sou mestrada pelo UFRJ. Aí ela, tá. Saiu. E aí minha amiga perguntou pra ela assim, você entendeu o que aconteceu aqui agora? Ela falou, não entendi. Ela falou, se você Cliente fosse ou pra doula? pra cliente. Não, pra cliente, pra gestante, pra parturiente. E aí ela falou, se você fosse uma mulher branca, ela ia te perguntar qual é o seu grau de instrução? Jamais. Ela ia se preocupar com quanto que você conhece de qualquer outra coisa do mundo. Aí ela e o marido ficaram abismados. Ela precisou falar que era porque ela era preta? Ficou, e nem ela conseguiu identificar que aquilo era racismo. Sim. Então, tá muito disfarçado. Até onde eu posso ir, né, Fabi? Até onde eu posso ir com essa? Até onde eu posso fazer com essa? Qual é o campo que eu tenho de violência com essa mulher? Porque se ela tiver, mesmo ela tendo doula, pode ser que ela não tenha muito conhecimento, porque a doula é preta também, né? Então ela não deve saber muita coisa. Então, eu pergunto, porque tem muitos pretos advogados hoje em dia, então eu tenho que me cercar de que realmente eu posso cometer violência obstétrica com essa. Tem uma amiga nossa que é doula e advogada, e ela já passou por muitas situações de racismo, quando diziam para ela, mas você nem parece advogada. Só porque ela era preta. E aí, de tanto ela passar por isso, ela falou, não, peraí, eu preciso trazer um pouco disso para as pessoas entenderem que isso é racismo. Isso não é normal. Como assim? Você diz para uma pessoa branca que ela não parece advogada? Se você vê... E aí, eu assisti uma live essa semana falando sobre o racismo... as piadas racistas, né? E aí, a pessoa que estava falando sobre isso, o palestrante, falou uma coisa muito interessante, que existem estereótipos. O branco tem um estereótipo e o preto tem outro. Você pode colocar os dois na mesma situação, com a mesma vestimenta, mas o preto sempre vai ser o D, de denegrir. Sempre vai ser aquele menor. Você pode colocar os dois de terno e gravata. As duas mulheres, vamos tratar de mulheres. As duas mulheres com uma roupa bem elegante. Uma vai ser executiva, a outra vai ser pastora da igreja. Porque é o máximo que ela consegue chegar. Sem diminuir, né, na questão religiosa. Mas é porque ela não tem condição. Ela só se veste bem porque ela tem um cargo religioso que pede que ela se vista bem. Ela não tem competência para atingir uma profissão, um conhecimento, além do que a população diz que ela é capaz. Então, assim, são coisas muito preocupantes, são coisas muito, muito difíceis, né, de viver. E esse mês, né, de final de maio, início de junho, para mim foi um período muito difícil.
Porque apesar de a gente estar vendo muita mobilização, a abertura de olhares para o racismo, ainda me incomodou muito, porque a gente vê que tem muita gente que só replica as coisas, né? Eu vou colocar uma tarja preta na minha timeline, eu vou colocar vidas pretas importam, mas no dia a dia isso não muda. Então a gente está tão acostumado com as diferenças reais de tratamento que a gente já não acredita mais que a sociedade possa realmente abrir os olhos de uma hora para outra, porque a gente precisou de um país desenvolvido que sofre racismo também todos os dias, mas precisou que uma pessoa morresse lá para a gente se manifestar aqui. Só que uma semana antes, a gente viu família preta sendo dizimada. E ninguém falou nada. Porque se naturalizou, né? A gente vê mulheres na maternidade sofrendo violência obstétrica e ninguém fala nada. A gente vê mulheres ouvindo... Gente, e é pertinho da gente. Eu já ia falar uma instituição, mas a gente fala pertinho. Profissionais falando, não, ano que vem você está aqui de novo. Isso é preconceito. Isso é diminuir a mulher, dizer que ela não tem instrução suficiente e ano que vem ela vai estar para sofrer de novo. Ou quando acredita que mulheres que têm mais de 2 filhos são mulheres ignorantes, como se ela não pudesse querer ter filhos. Se ela não quisesse, né? Ela pode até não ter tido a intenção, mas ela pode ter. Mas ela pode querer ter. Ela pode ter querer 4, 5 filhos. E aí, como é que ela é rotulada? De uma mulher ignorante. Que ela quer ter filho para ganhar Bolsa Família. Porque quem é que ganha mais Bolsa Família? São as pessoas mais pobres. A população mais pobre é a mulher preta. Então, são coisas que estão muito enraizadas, são muito interiorizadas na nossa cultura, né? E a gente falando sobre a doula preta, que a gente falou, né? Eu falei, não tem tanta doula, a gente pode contar. Eu lembro que a gente teve o Kona Doulas há pouco tempo, né? E a gente falou muito sobre racismo. E a gente contava nos dedos quantas doulas pretas tinha. Se você for no Ciaparto, já foi. Se chega no Ciaparto, hoje com uma consciência diferente, você chega no Ciaparto, que para quem não sabe, é um simpósio internacional de parto, que tem doulas, enfermeiros obstetras, tem obstetras, vem pessoas de fora do Brasil para dar palestras, para dar cursos, para dar vivências. Você chega ali e você vê quantas pessoas pretas tem ali. Por quê? Não é todo mundo que consegue pagar para ir. E tem muita gente que acredita que só se formando em doula, só fazendo um curso, tudo bem, já basta. Não precisa se especializar ainda mais. Por quê? Porque acredita que não tem espaço para ela. O nosso espaço, a gente está cavando. Devagar e sempre, mas estamos cavando com a unha. Porque ninguém dá espaço para a gente. É muito difícil a gente conseguir um espaço e ter essa condição de falar, sabe? Sobre a realidade. A doulagem é uma profissão maravilhosa, mas também é uma profissão de muita dureza. Porque a gente vê muita coisa difícil, né? A doula sofre muito. Já teve doula sendo confundida com faxineira na sala de parto. Ou com uma familiar não benquista ali. Não diminuindo a profissão da faxineira, não é isso, mas porque o profissional não consegue ver a doula preta além de um cargo de serviços gerais. Porque não tem representatividade, né, Fabi? Não tem. E aí, sobre representatividade, as mulheres pretas, elas não conseguem. Eu não sei se a palavra é essa, não conseguem. Não conseguem, não tem estímulo para escolher um caminho diferente do que ela já vive de violência, porque ela não consegue se ver nas profissionais do mercado. É como você chegar num país estrangeiro, supondo, sim, num país oriental, todas as pessoas são muito parecidas e você é a única diferente. Você vai se isolar porque você não consegue encontrar representatividade. Ninguém que você vai falar, cara, essa pessoa vai me entender. Aí as pessoas vão falar, mas peraí, para. Porque doula é doula. Você não vem me dizer que doula preta, para a mulher preta, tem que doula tem que ser preta para mulher preta. Você tem um monte de doula branca que faz o mesmo curso que você, mas a vivência é diferente. O entendimento sobre a dor daquela mulher é diferente. A percepção sobre o retraimento dela, de não conseguir falar das suas dores, de não conseguir reclamar ou de exigir seus direitos para profissionais, é diferente.
Porque para a mulher branca é dada voz, para a mulher preta não. E ela desde criança entendeu que ela não poderia reclamar, que ela tem que agradecer. Por isso que as mulheres pedem, ai doutor, faz um pique, corta a minha vagina, porque para acabar com essa dor. Faz cesariana logo, bota o sorinho, que já está acostumada. A dor é muito grande, mas é muito parecida com a dor que ela vive todos os dias. Da invisibilidade. Porque poucas pessoas pensam que ela sente dor. Porque tá na cultura que mulher preta sente menos dor. Ela está acostumada já com isso. Compartilhando assim, Fabi, um pouquinho lá a experiência do Herculano, né? Eu já cansei de ver, porque, assim, é uma outra realidade, né? Já cansei... o Marcelo tá me dando as dicas aqui. O Herculano Pinheiro é uma maternidade do SUS, lá em Sim. Madureira, e é a única maternidade que tem doulas voluntárias. E eu faço parte do quadro das doulas voluntárias há mais de 2 anos lá. E aí, assim, eu já cansei de presenciar, principalmente quando a mulher, né, a parturiente está sendo acompanhada pela mãe, a mãe falando, não grita, fica quieta. E aí eu, né, com esse meu jeito, né, doce, mas que espiritada, eu, por que não grita? Grita sim, se quiser eu grito contigo. Que história é essa? Pode gritar sim. Aqui tá todo mundo acostumado com grito, com cocô, com vômito, tá tudo certo. Para ela E isso aí é novidade. e a mãe me olhava assim, tipo, essa menina é maluca, né? Ela é louca, o que ela tá falando? Eu falei assim, não, aqui você pode gritar sim. E se você tá com Pois é, no dor, se parto você não dessa quiser mulher. gritar, você não grita. Mas se você quiser gritar, você vai gritar. Então, cara, é muito duro você ver. E assim, falar uma coisa, né, Fabi? As pessoas que estão aqui ouvindo a gente, elas podem até se condoer e entender um pouco do que a gente está falando, mas quando a gente presencia esse tipo de coisa, cara, dá muita raiva, porque você fala, Dá. por que que isso é natural para ela? Por que que ela tem que Sim. achar que ela não pode gritar, que ela não pode Ou se que ela, e que ela, às expressar? vezes ela não merece uma boa assistência também. Às vezes acontece isso. Sim, com Não, não precisa fazer isso por mim, não. Eu não mere... É como se eu não merecesse essa boa assistência. E por isso que as Porque mulheres negras, elas são as que menos recebem analgesia também, né, Fabi? é isso. Então, é uma situação muito difícil, mas que a gente está conseguindo combater. Uma das coisas que a gente precisa muito fazer é levar essa consciência, né? Às vezes, a mulher gestante, ela já está com essa consciência de que eu quero uma vida diferente, eu quero sair do ciclo de dor, mas a família dela ainda não. Então, por não compreender isso, às vezes dá uma bagunçada na cabeça da mulher. E a gente fala também sobre violência obstétrica familiar. Não obstétrica, né? Violência familiar que tem a ver dentro do cenário obstétrico. De mulheres que sofreram muito, acostumaram com esse sofrimento e acham que a filha tem que passar pela mesma situação. Não aceita que ela possa ser ter uma situação diferente. E uma outra coisa que eu acho assim bastante curioso é que às vezes esse familiar precisa que essa mulher passe por isso para se identificar. Porque admitir violência obstétrica é muito difícil. Admitir violência sexual é muito difícil. Admitir vulnerabilidade para todo mundo é muito difícil. E para a população negra que já sofre muito com isso, admitir que sofre com isso é muito difícil também, porque diminui ainda mais a nossa autoestima. Sim. Então, não, olha, é assim mesmo. Vai falar, é assim mesmo, contente-se com isso, com o que você pode ter. E tem uma coisa também muito curiosa, que eu fiquei refletindo durante muito tempo, sobre a violência obstétrica em si. Vou montar um cenário. A gente está num hospital público, né? Onde existe sala de parto privativa para todas as mulheres parirem com seu acompanhante e com sua doula, quem tem doula. E aí essa mulher não tem doula, por tudo que a gente já comentou aqui, e aí ela está parindo dentro da sala de parto. A enfermeira obstetra só entra para manter a privacidade, só entra para fazer a escuta fetal, para ver medir pressão, se for o caso, fazer o toque. Tudo que toda mulher tem, aquela está tendo. Só que para ela aquilo é terrível. Abandona, né?
Por quê? Porque ela quer alguém ali que vai tutelar, que vai falar, não, bora parir, vambora, vamos colocar o sorinho e acabar logo. Ela não está acostumada a ter privacidade. Ela não está acostumada a entender que ela pode escolher aonde ela vai parir. Se vai ser no chuveiro, se vai ser na cama, se vai ser no chão, se vai ser na banqueta. Ela sequer está acostumada a escolher. Então, quando de repente alguém fala assim, olha, agora é com você, você que vai definir o seu parto, mas peraí, como assim? Como assim ninguém vai segurar minha mão, ninguém vai dizer o que eu tenho que fazer? E ela vai se sentir violentada. E aí outras pessoas vão falar assim, mas como que ela se sentiu violentada? Ela teve tudo o que uma mulher quer para parir com respeito e dignidade. Mas para ela não foi respeitoso. Porque ela não tem consciência do que aquilo seja. Para ela não faz parte da cultura dela. Então, a violência obstétrica, ela vai além daquilo que a gente ouve, né? Ah, quando fez, não gritou. Ah, ano que vem você vai estar aqui. Vai para além disso, porque a violência obstétrica também deve ser vista individualmente, de acordo com a história de cada pessoa. Às vezes, para aquela mulher, e é muito difícil lidar com isso, porque como é que você vai fazer uma violência sabendo que é violência para agradar uma pessoa? Não tem como, é um caminho muito, muito tortuoso, muito confuso. Mas que a gente pode conseguir fazer esse distanciamento, trazer essa clareza para a mulher quando a gente tem uma educação perinatal. E a gente tem educação perinatal na clínica da família? Não tem. A mulher passa 9 meses na clínica da família e 90% das clínicas, vou deixar 90% para ser muito boazinha, mas 90% dos atendimentos no SUS não tem educação perinatal. E a mulher vai entrar ali para ganhar o seu enxoval, e vai participar das oficinas, porque se ela não tiver presença, ela não vai ganhar o enxoval. Ninguém vai explicar para ela o que é pródromo, o que é fase latente. Ninguém vai dizer para ela que ela tem condição de escolher entre uma coisa ou outra, em que lugar vai parir, que ela pode ter uma doula se ela quiser, que ela pode ter a doula e o marido, que ela pode ter um acompanhante, que ela pode gritar, que ela pode beber água, ela pode comer durante o trabalho. Ninguém fala isso para ela. E aí ela vai entrar num pré-natal ignorante e vai sair ignorante. Verdade. Só a mulher branca que vai ter o acesso a essa informação. Até a internet é difícil para a população preta. Mas a informação está aí, está na internet. Por que a pessoa não busca? É fácil falar quando você tem 4G no celular que vai funcionar até debaixo d'água. Quando você tem um Wi-Fi de 15 mega, tipo 15 GB, sei lá, nem sei quanto que conta mais o que você tem em casa. Tem TV a cabo. E as pessoas da periferia vão ter que botar crédito no celular para conseguir internet. Que no máximo vai conseguir falar no WhatsApp e no Facebook. Felizmente, a gente tem muita gente preta que tem condição financeira abastada, boa, e que vai conseguir buscar dólar. Mas ainda assim, essas pessoas abastadas nem sempre estão dispostas a vivenciar, a lutar pelo parto, porque é mais uma luta de dor. E a gente precisa compreender, né? Fico até perdida, porque é muita coisa para falar, né? E aí, assim, só entrando nessa questão do privilégio, é porque são vários termos que a gente, com certeza as pessoas já ouviram falar, né, aqui, só que não entendem quando esse termo é colocado dentro do assunto racismo, não é compreendido como ele é, né? E aí todas as coisas que você falou, essa questão do racismo estrutural e o racismo institucional, que é justamente isso, a questão da representatividade do negro nos lugares de cargo, de altos cargos. Não se tem, as pessoas não veem, né? E aí, assim, uma coisa bem interessante compartilhando que o Marcel me perguntou, e aí eu vou até pegar esse gancho, eu nem pensei em falar nisso, porque pela primeira vez na vida, ontem e hoje, eu fiz um roteiro para live, que eu nunca tinha feito na vida. Eu vou chegar lá, Pri, um dia eu chego lá. Mas o assunto me mobilizou tanto, é que eu falei assim, é porque a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de racismo e quando a gente não está nesse lugar de fala, né, Fabi? Assim, isso é recente, esse termo, lugar de fala, é uma modinha agora, mas tem um porquê. E quem criou esse termo, ele criou com muita propriedade o porquê de se ter, porque não se tem, né? Porque o negro, ele não tem esse lugar de fala, como você mesmo falou aqui.
E aí eu comprei uma boneca negra. Consegui, né? Depois de muito tempo, eu consegui comprar meu kitzinho básico da Flor do Sul. Quem sabe que é um material caro, então comprei Sim. a boneca, a mama e só, né? Tipo, foi o que deu, por enquanto. E aí, tá até ali minha boneca, depois pega ali, lindo. Aí o Marcel falou assim, Pri, mas será que isso vai ser bem visto? Você com uma boneca negra, será que isso não vai estar... será que você não vai ser criticada pelos negros? Olha o olhar. E aí, aqui, é linda, ainda nem postei Fofinha. foto dela, chegou agora, chegou ontem. E aí, eu nem falei sobre isso com ele, porque entramos em outro assunto, eu não respondi, mas ele Uhum. tá aqui, eu vou responder agora. E eu falei para ele que sim, é importante, porque os meus filhos e as pessoas que estão me vendo, ela precisa ver que tem bebês negros e que eles Sim, precisam ser representados. sim. E o porquê de é por isso também, né? Então, assim, poxa, mas falar sobre isso é muito difícil. Você tomar uma atitude antirracista, como que eu vou fazer se eu só tenho isso, ou se o meu meio só é de pessoas brancas? Onde que eu vou entrar com esse assunto? E caraca, tem tanta coisa para se fazer, sabe? Tem, Tem muita tem muita coisa. coisa. A começar com a educação, não, com essa educação antirracista com os filhos, por exemplo, no meu caso, Exatamente. né? E assim, é tantas outras coisas. E eu acho que o início de tudo, na verdade, é a pessoa reconhecer que sim, o racismo existe e a nossa sociedade é racista. E Ponto. esse assunto só é difícil ser tratado porque a gente é racista. Sim, Porque se entendêssemos com clareza o que é o racismo, e não, se não fôssemos racistas, conseguiríamos conversar sobre isso tranquilamente. Só é tabu porque a gente não sabe lidar com isso. Todo assunto que é tabu é porque a gente não consegue lidar com a verdade. E a gente coloca a margem, não quero falar sobre isso, então ó, é besteira. Não, aqui não tem não isso, existe. né? É isso, é Não é reconhecer isso. e procurar saber, né, o porquê disso, né? O porquê Com que e assim, tá, tudo bem, mas não é comigo. Mas, caraca, isso respinga em todo mundo. Independente se você é Em negro, se você é todo branco, mundo. né? Então, o Exatamente. caminho seria entender que sim, aceitar, né? Aceita que tem racismo e e é uma realidade nossa e que depois é buscar conhecimento, né? Sim, Começa a eu acho seguir que pessoas negras que falam sobre isso, que tem um movimento, né, que participam de um movimento negro, pessoas, né, da área da filosofia, os professores que estão falando sobre isso. Então é parar e ter um pouquinho de disponibilidade para isso, né, também. sim. E como a gente. Hã? Marcelo tá falando o quê? Quando a gente perde por não discutir isso, não ter possibilidade dessa diversidade de pensamentos filosóficos. Sim, ele tá falando da diversidade, né? Porque o quanto que a gente perde realmente de não conhecer e não entender os porquês, né? Uhum. E às vezes a gente está muito confortável também de não entender os porquês, Claro, né? Porque óbvio. dói na gente. São os Dói, pilares, né? a verdade dói. Mas assim, eu acho que a gente tem caminhos sutis para seguir, né? Porque a gente começar e se jogar dentro de uma realidade polêmica, para muita gente é difícil. Acho que para todo mundo é difícil, né? Mas tem caminhos mais sutis para a gente começar. Começar a buscar leituras. Djamila, ela tem um livro chamado Manual Antirracista, que é um livro piquititinho, que vai falar sobre o manual antirracista. Quem tem interesse em entender do racismo estrutural, dá para ler aquilo e falar, caramba, vai começar a mudar a mentalidade aos pouquinhos. E aí você não precisa ir para um grupo negro para falar sobre racismo, porque a gente já sabe sobre isso. Tem que Sim. falar no grupo branco. Aí, E aí você vai ver uma piada racista ou um comentário muito inocente, mas que é racista, e você se posiciona. Ou sim. então, e não precisa ser um posicionamento agressivo. Faz uma pergunta para a pessoa. Mas se fosse de outro jeito, você também encara dessa forma? Ou então fala assim, não entendi, não entendi esse comentário. Para a pessoa ser obrigada a explicar, ela vai sentir vergonha. Normalmente ela muda de assunto, porque ela sabe que aquilo foi preconceituoso.
Sim. Você vai conversar com os coleguinhas do seu filho, da sua filha. Porque nas escolas as meninas sofrem muito preconceito pelo cabelo que elas têm. Sim. E entender que faz parte da diferença. Sim. Né? E aí estimular que seus filhos brancos tenham amigos pretos. Sim. Isso a gente está comendo pelas beiradas. Não é ser tirar, mas é ser antirracista gradativamente. Porque a educação que a gente dá para esses filhos é o que vai ficar para o mundo. Se estão num hospital, está dentro de algum lugar, vendo uma família preta, uma mulher preta sendo violentada, se posiciona. Sim. A padrinha, uma mulher, a madrinha, né? Uma mulher preta. Se você conhece uma instituição, algum lugar, a clínica da família, vá visitar uma clínica e ver quem quer ter dor, quem quer parto normal. Sempre tem alguém que quer parto normal, mas é desencorajada a. Você tem que ser doula por causa disso, para isso. Se você sabe quanto é importante para você ter uma doula, certamente vai ser para alguém também. Ofereça, olha, vai com a amiga, você está disposta a dividir, fazer uma vaquinha comigo e a gente pagar uma doula para uma pessoa? E aí, olha, eu quero parto normal, então vou fazer o seguinte, vou te apresentar algumas doulas, virtualmente mesmo. Você pode escolher uma que a gente vai te ajudar. Sem precisar contar para todo mundo, que tem isso também, né? A gente às vezes quer ajudar e coloca no Facebook, tira foto. Não, porque eu ajudei a madrinha em alguém para ter uma doula. Não precisa divulgar. As pessoas que precisam saber desse ato solidário já estão ali, que é você e a pessoa que vai receber. Verdade. Não tem que ficar, até porque quando a gente faz, a gente humilha a pessoa que está recebendo aquela ajuda. A ajuda não tem que ser divulgada. Então, se você quer ajudar, quer acabar, quer diminuir com essa posição racista que a sociedade tem, vai comendo pelas beiradas, tem muita coisa para fazer. E dá para começar pela sutileza. Verdade. Pela sutileza. Quando você ouve uma mulher ignorante, e eu falo ignorante no sentido de não conhecer mesmo, tá? Sim. Não conhecer, não ter. Não, você fala que não tem uma boa dicção, não tem uma fala, né? As palavras que ela usa não são da norma culta ou não são do seu vocabulário. Mas você, ao invés de torcer o nariz e rir, tem uma expressão que me deixa muito chateada, que é uma expressão chamada menas-mãe. Já ouviu? Sim. Menas-mãe. Essa menas-mãe está diretamente ligada a mulheres que não são letradas, de mulheres semi-analfabetas. E a gente debocha desse menas-mãe. Eu tenho certeza que a grande maioria das mulheres que usam essa menas-mãe não está falando com o intuito de diminuir as analfabetas e tudo mais. Não tem a intenção. Mas existe, lembra do peso da palavra? Existe um peso por trás dessa palavra. Existe uma energia por trás dessa conotação menos-mãe. Então, é a partir desses movimentos que a gente vai modificando aos poucos o cenário racista. E se perceber nesse lugar de racista também, né? Às vezes, nas atitudes que a gente tem sem intenção, sim, eu acredito nessa... Né, que realmente é, porque eu já estive numa posição assim, que onde eu não enxergava de jeito nenhum, que eu falava, quê? E ficava, sabe, como assim? Claro que não, né? Eu até e tenho, brigava, né? Não, que coisa, isso? né? Você não me Eu conhece? até tenho um avô negro, eu Até até tenho. tenho. Tem amigos Então, negros. é muito louco isso. E quando você não entende, você fala. Porque você não entende, você não se reconhece. E tem a questão da empatia, né? De você realmente entender a dor do outro, mesmo você não sendo igual. Porque é isso. Não, mesmo não sendo igual, você consegue entender. Por que a gente não se compadece dos jovens negros que morrem todos os dias? Muitos. Por quê? Porque não parece com o meu filho. Porque não parece com o meu primo. Porque não parece com ninguém que eu amo. Falta de identidade também, né? Nem sei se vai dar tempo de eu falar essa história, mas aconteceu ontem. Eu achei muito bonito, assim, porque que bom que a gente consegue passar isso. Ontem o João, ele viu, ele deve estar assistindo, ele assistiu parte. Ele falou assim, mãe, por que toda hora você agora fica falando de racismo? Porque assim, não é só na hora da live, né? Porque é na hora das trocas, ele escuta eu falando com o Marcel, com a minha sogra, a gente trocando. E ele me questionou, pra quê? Né? Por quê? Aí eu falei assim, meu filho, porque isso é um caso que precisa ser falado. E as pessoas não entendem a importância da gente valorizar o negro.
Aí ele, mas a gente valoriza. Eu falei assim, não, filha, a gente não valoriza. E por isso que a mamãe tá falando e tal, eu tentei explicar. E aí eu falei com ele, deu o exemplo do menino, contei a história do Miguel, né, pra ele e tal, mas não com a proporção, óbvio, pra ele não impactar, Ele porque podia ele é muito entender. pequeno. E aí eu falei com ele, eu falei assim, filho, mas eu falei que muitos negros morrem. Aí ele pensou na Gelly que é próxima da gente, ele começou a chorar. Eu não contei isso pra você ontem, né? Porque foi ontem na hora que eu tava dando banho neles. E ele começou a chorar. Eu falei assim, meu filho, por que você tá chorando? A mamãe não falou pra ti, não tô brigando com você, eu só tô explicando. Ele, não, porque eu não quero que a Gelly morra. Olha só. Ninguém nasce racista, né, amiga? Ninguém nasce racista, a gente se torna. Eu E a prometi que eu não sociedade. ia 5 minutos pra acabar a porcaria da live. Mas enfim, É e isso, a daí que gente a se torna. importância disso, sabe? É importante, ele precisa, o meu filho precisa entender. Porque e é isso, ele não, sabe, não entende na cabecinha dele, não foi intenção, ou até porque foi ele que me questionou, não foi intenção impactar ele ou de fazer ele Não, pensar, até porque eu acho que ele é capaz disso, porque ele já tem uma idade que já entende. Mas ele me mostrou isso, que é isso aí, a gente não nasce racista. A exatamente. sociedade impõe uma postura racista. Sim. Porque E é cabe a normal. cada um de nós entender isso, né? E mudar também. É assim, a gente vai conhecendo isso, vai ter que precisa mudar a educação que a gente oferece para os filhos. Porque a nova geração precisa vir com um outro peso, abordando outras coisas. Já tem tempo demais a gente parada nesse assunto, né? Parado num assunto que não se resolve. E a gente continua vendo violências e violências e violências. A Soraya tá falando aqui pra gente abrir outra live, mas não vai dar, não. Aqui a gente vai ter que fechar. E a Cíntia, minha amiga, como sempre, tá sempre aqui, né? Fui da Holanda e a gente tem essa questão de, quer dizer, foi minha da Holanda e a gente tem a relação de amizade, ela tá aqui. Vai ter que concluir, mas tá muito bom. Pois é! E a gente se planejou para 40 minutos, mas acho que eu vou começar a parar com essa ideia, porque não dá. Não dá, é muita Assim, coisa pra a gente falar. quer falar vida, a gente quer falar horas, 40 minutos, porra. Tá só para dar Verdade. uma palhinha, né? Dar Pois é, uma só para dar uma degustação, para as pessoas começarem a buscar sozinhas para agora. buscar. Ah, eu queria dar uma dica aqui, quem está assistindo, que se interessou sobre o tema, o Senac ele tem uma plataforma de cursos gratuitos. E lá tem um curso sobre racismo, né? Entendendo o racismo. E, cara, o curso é incrível. E é gratuito, tá lá. Então, quem quiser buscar mais, eu acho que vai acabar a live. Quem quiser Vai. buscar mais informação, vai lá e busca. Eu estou à disposição para trocar o pouco que eu conheço. Tenho certeza que Fabi vai estar... O Marcel compartilhou Sim. já o link aqui, ó. Um Quem quiser filme, então ele ver. colocou um filme, acho que um documentário, na Menina 23, que ele botou bem legal. Não, é... Ah, tá. E depois ele botou também o link do curso. Ele já mandou aqui. Ah, legal, legal. Mas com certeza a Fabi vai estar disponível também para conversar sobre isso. Sim. Ela é muito, né? Você é muito disponível para isso. E quero te agradecer antes que corte a gente, expulse a gente daqui, de coração. Eu que agradeço muito. Por você ter se disponibilizado, estar aqui com a gente, compartilhando. Eu acho que a gente precisa falar muito mais sobre isso. Muito mais. Sim, eu agradeço muito pelo convite e por essa oportunidade gigante de a gente poder conversar e ter tanta gente interagindo. Eu gostei muito, muito mesmo. Que a gente possa repetir outras vezes. Vamos sim, com certeza, Fabi. Muito obrigada. E a gente já de quebra ainda mata a saudade, né? É verdade. Mesmo virtualmente, que a gente possa estar podendo... Verdade. Agora a gente precisa ver virtual, né? Não tem outro jeito. Agora é tudo virtual, Pela nossa segurança. Muito obrigada, gente, de coração. Beijo. Obrigada a todo mundo aqui também que participou, que comentou, que esteve aqui com a gente. Acho que é muito importante isso. Já valeu tudo, assim, poder ter esse espaço, essa troca. Eu vou salvar a live, sim, gente. Eu vou colocar lá no IGT, né? IGTV. Eu compartilho lá no meu perfil. E sim, faça isso. Que a gente possa falar de outros temas também, mas que a gente tenha a oportunidade de voltar e falar de novo sobre outras questões do racismo. Importante. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço muito. Beijo, gente. Bom final de domingo e boa semana pra gente.
Beijo, bom final de domingo. Pode botar pergunta. Eu vou deixar a live cair sozinha, que falta só 20 segundos, para não correr o risco de perder. Que fiquei tensa, assim. Ontem eu fiquei super tensa. Ai, meu Deus, não pode perder. Eu nem consegui salvar. Não, e tem muita gente que perde. A gente faz uma live e de repente não salva. Perdeu tudo. Já tive esse desespero, já passei por isso. Aí Então já espera sou cair. obrigada a falar de novo.